Gente querida, eu estou aqui com Marcos, no capítulo 10, do verso 17 ao 45, aberto diante de mim, e porque eu quero dizer algumas coisas a você sobre esta palavra do Evangelho hoje. Primeiro, começando no verso 17, nós somos apresentados ao encontro de Jesus com esse moço aqui designado como um jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ao diálogo de Jesus com este homem, o homem diz que para ele não falta nada, que ele obedece e cumpre todos os mandamentos de Deus. E Jesus disse: olha, se é assim, então você está livre, né? Vai, vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. Aí o homem mostrou-se profundamente triste, consternado, chateado, com uma indignação contida, porque ele fora apanhado naquilo que ele não queria, sob hipótese nenhuma, confessar. Que ele era um homem tão obediente a todas as leis de Moisés, porque ele conhecia a gravidade profunda do poder da cobiça do dinheiro e da segurança que os bens materiais lhe causavam, lhe traziam ao coração, como se fosse um Deus, tornando-se Deus mesmo na vida dele. Essa é a indignação de ter sido descoberto no que ele não queria enxergar jamais para si mesmo, nem diante de ninguém. Quando Jesus lhe diz: se é assim, se observas tudo isto, só te falta uma coisa: vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades e estava ali tirando era a maior onda. Jesus não estava interessado em que ele se desfizesse de nenhuma propriedade, só se isso lhe fosse espontâneo, mas não como ideologia, como condição sine qua non para nada. Mas que também não viesse tirar essa e dar essa de moralista que criou sua autossalvação, pela autossantificação, por uma bondade e superioridade humanos que escondiam, na realidade, desses virtuosismos, escondiam a avareza profunda, piedosamente vestida por ele na sua vida, nas expressões exteriores da sua religiosidade e das suas manifestações morais para consumo social. E assim prossegue o verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, porque em Israel os rabinos e a religião ensinavam uma outra coisa. A maior parte dos escribas e dos sacerdotes eram ricos, pertenciam à aristocracia. Os fariseus também, boa parte deles, eram ricos. As autoridades do templo eram os mais ricos do país, competindo com o rei Herodes em poderes, em riquezas, em outras capacidades, de modo que ser religioso e fazer parte desse grupo ao qual pertencia esse jovem rico, e ser rico em si, era interpretado como riqueza. Havia uma teologia da prosperidade não assintosa, não tão expressamente barraquenta,
na sua manifestação escrachada, na sua verbalização, como a que temos entre nós. Mas havia a interpretação de que gente rica era gente abençoada. Aí, de repente, Jesus lhes diz isso: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos estranharam o Evangelho. Vejam como os discípulos estranharam o Evangelho. Quando se está andando com Jesus, mas a mente ainda está cheia de teologia dos fariseus, dos saduceus, da religião, leva um tempo para que você dê razão ao Evangelho, mesmo andando com Jesus. Há coisas que Jesus diz, que Jesus ensina, que Jesus manifesta, que nos chocam, como sinalização de que o Evangelho não se arraigou ainda na nossa vida. Ainda há outras categorias predominando naquelas zonas ou áreas de percepção do nosso ser. Por isso os discípulos estranharam tanto quanto estranham hoje. Gente que eu sei que conhece Jesus, mas que estranha muita coisa do que ouve no Evangelho a partir do fato de que suas mentes, conquanto creiam em Jesus e seus corações também, mas as suas mentes carregam camadas e camadas e camadas de doutrinação da ambientação religiosa a qual todos estão e estiveram sujeitos a vida toda. Por isso estranharam o Evangelho. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, ouçam, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quão difícil é para os que confiam, para os que colocam a sua confiança na pseudo-estabilidade do dinheiro, das riquezas, quão difícil é para eles entrarem no reino. Porque no reino de Deus nada pode ser primeiro, nada pode ser essencial. Dinheiro é meio, não é fim, não é razão de ser, não valida, não afirma, não qualifica, não hiperqualifica, não sinaliza a bênção de Deus, não carrega nenhum significado além do fato de que ou você herdou, ou você teve a chance, ou você é inteligente, ou você foi esperto, ou você se corrompeu, ou você trabalhou para isso e reuniu, ou uma conjunção de fatores. Você recebeu um pouco, herdou, teve chances, oportunidades, trabalhou, correu atrás de oportunidades, reuniu, ajuntou e tem. E daí? Amém. Ajuda, desde que você não coloque nisso a sua confiança. Porque se você colocar nisto a sua confiança, se com isto você disser eu tenho vida e sem isto eu sou ninguém, então quão dificilmente você entra no reino de Deus. Porque o reino de Deus é dos que transcenderam a isto e a qualquer outra coisa como esta. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo chocados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Se o rico, que tem todas as condições de comprar tranquilidade, de pagar para não se irritar, de contratar serviços para fugir da ambivalência, se ele quiser. O rico que pode dar a si mesmo uma existência sem os desesperos da pobreza e da sobrevivência, tem essa dificuldade, imagina a gente na relação. Quem é que pode ser salvo então?
Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens, a salvação de um rico é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O que eu estou dizendo, disse Jesus, é que é impossível um rico salvar-se de si mesmo, assim como é impossível qualquer um salvar-se por si mesmo. A salvação humana, que Jesus está dizendo, é um milagre. É uma impossibilidade você ser salvo se não for pela graça. Por isso é que é pela graça. É favor imerecido, porque o que você tem para trocar como jovem rico? Obediência, morais, santidades exteriores. O que você tem para trocar? Se enxergue. É por isso que eu comecei dizendo, enxergar o próprio rabo ajuda demais a gente a ser salvo. Se enxergue. O que você tem para trocar com o santo, santo, santo? Você que passa a língua nos lábios quando vê algumas maldades que não matam acontecerem todavia. Ai, você vai direto para o reino dos céus? Eu não vou. Se não for graça, favor imerecido, nem no meu melhor dia de melhor santidade, que não chegou ainda esse dia, no dia que chegar, da minha autoelevação por conta própria a um estado búdico, nirvânico, de êxtases autoinduzidos e pessoalidades amortecidas, em catalepsia do meu eu, nem nesse dia eu estarei salvo por mim mesmo. Porque nesse dia eu também me gloriarei adormecidamente de que eu alcancei esse estado. Por isso, pela graça sois salvos. Mediante a fé, que só confia nele, transfere para ele toda a possibilidade de me fazer bem. Mediante a fé. Isto não vem de vós, disse Paulo. É um dom de Deus. Claro, não vem de nenhuma boa obra de jovem rico de vocês. De tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, para que ninguém fique assim. Para que ninguém fique assim. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se jacte. De nenhum modo. Mas fiquem sabendo, é impossível para vocês. Mas para o meu Pai tudo é possível. A graça é possível, a misericórdia é possível. Senão, de fato, quem seria salvo é a pergunta. Ninguém. 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 Essa é a pergunta e a minha resposta é ninguém. Mas Deus, mais Deus, mais Deus. É por isso que quando Paulo descreve aquele ninguém ali em Efésios 2, vocês estão mortos, nós estamos todos mortos em delitos e pecados. Ele vem descrevendo, não sobra ninguém. Aí ele intervém com mais Deus, mais Deus. Ninguém, mais Deus, mais Deus. Mas para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, porque a alma humana vem na mesma hora querer fazer uma barganha. A alma humana é um caso sério, minha gente. A alma humana quer oferecer algo a Deus de qualquer jeito. Para ela a graça não basta, ela tem que dar um troco. Tem que chegar e, como diz a Adriana, evocar o quinto prego. O crente sempre chega com o quinto prego. Você chegar e dizer, não, está consumado, mas eu tenho uma taxinha para pregar. Está consumado, mas eu tenho uma cláusula de autopunição a fazer como adendo. Para o Caio, todavia, fica a seguinte obrigação. Aí, pá, que é para eu ser melhor que os outros. Nessa hora, obrigações a mais para nós é que nos tornam melhores do que os outros. Uma missão mais pesada.
faz com que eu, que esteja aqui agora, pregando o Evangelho, com a cara para fora, um monte de gente dizendo eu te amo, e um monte de gente dizendo eu te odeio, teoricamente, pague um preço mais alto do que a senhorinha que está fazendo comida para aquele marido que chega todo dia, faz tudo sempre igual, trata ela mal todo dia, é frio com os filhos todo dia, é mal-humorado com a vida todo dia, e ela está ali vivendo a mesmice daquilo todo dia, dizendo, meu Deus, infelizmente eu não recebi o dom do irmão Caio, de estar ali pregando o Evangelho, vivendo a controvérsia dos últimos tempos, de anunciar tua palavra no meio dessa loucura. Eu só estou aqui cortando cebola e alho e tolerando a infelicidade desse homem, fazendo o meu melhor para criar esses filhos. Quem me dera ser mais. Ah, minha irmã, como fizeram o Evangelho ser transgredido e arruinado na compreensão de quase todos. Jesus disse, não tem nada a ver com nada. Caio está lá e podia estar vivendo 1000 vezes mais o Evangelho do que vive. E a senhora está dando tudo o que tem até aqui. É igual a oferta da viúva rica. Só Deus sabe quem deu mais. Porque deu mais quem deu tudo o que tinha. Não quem tinha demais e deu um pouco. Mas quem não tendo nada, deu tudo quanto possuía. Esse é que deu mais do que todos. Assim ensina o espírito do Evangelho. Mas a alma humana quer fazer uma barganha. Por isso Pedro diz no verso 28, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Olha a barganha. Olha a âncorazinha humana dizendo, olha, eu também entrei com algo. O que eu acho extraordinário é a misericórdia de Jesus com essa necessidade humana de entrar com algo. Extraordinária paciência. Ele podia simplesmente chegar e dizer, você entrou com o quê, ô Pedro? Para com isso, rapaz. Você estava ali, atolado naquela Galileia, vivendo aquela vida miserável de puxar redes e contar peixes e brigar com coletores e vir amargo para casa, não comer com prazer a sua comida e ter um horizonte que fazia você odiar sua vida todo dia e invejar dos outros. E você deixou o quê? Mas não. Ele é manso e humilde de coração. Por isso ele volta-se para Pedro e diz, em verdade vos digo que ninguém há. Ele leva em consideração isso. Tá bom. Então, deixa eu te dizer. Tá bom. Olha, é isso mesmo. Tá legal. Você tudo deixou e me seguiu. Então, olha só o que você vai ter como recompensa do que você me deixou, do que você deixou. O que você deixou? Se uma casa própria em Cafarnaum, própria durante quanto tempo? Não era própria, você comprou, vai deixar de ser própria daqui a poucos anos quando você morrer. Você não sabe o que vão fazer com ela, se a tua filha vai se interessar por alguém que vai transformar aquilo ali num sei lá o quê. Você não sabe de nada, Pedro. Mas vamos supor que você sabe, que você tudo deixou e me seguiu. Olha só, o que você vai ter? E todos os que assim fizerem. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, já hoje, o cêntuplo de casas, significando dizer que Pedro poderia considerar a casa de todos os irmãos uma casa para ele, assim como Jesus, que não tinha casa em lugar nenhum, nem na casa dos pais, se sentia em casa na casa de todo mundo, ou apenas não tendo aonde reclinar a cabeça.
Mas disse: com relação a vocês, olhem aqui para mim. Aonde quer que haja alguém que confesse o meu nome, que tem um telhado, ali é o seu telhado. Onde houver alguém que chame você de irmão ou de irmã, ou chame você de meu filho, ali você tem um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Onde quer que haja pessoas que busquem em você refúgio, ali você tem filhos. Onde quer que você encontre pessoas de bem e do bem com posses, ali você tem campos, fazendas. Você vai ter tudo isso não para ser dono. Você vai viajar essa diversidade. Que eu quero lhes dizer, como testemunho do Evangelho da minha vida, eu não tenho nada hoje, nada. Houve um dia que eu tive, jovem, fui dono de uma casa, que eu vendi, fiz outra, mas eu nunca fui dono de 2 casas, de 3 casas, de uma. Que depois eu vendi para botar coisas e ajudar lá na fábrica de Esperança a pagar salários lá. Pois bem, eu não tenho nada, bem nenhum, propriedade nenhuma. Agora, tem gente que olha de longe que pensa que eu vivo uma vida extraordinariamente poderosa. A vida inteira. Duranguíssimo. Meu Deus, duranguíssimo, a vida inteira. E os caras olhando para mim de longe, esse sujeito deve andar montado. Não, é porque Jesus fez cumprir isso aqui na minha vida. E ele sabe que eu nunca quis ser dono de nada, ter poder de nada, comprar nada, ser o proprietário de qualquer coisa, ser dono, agente imobiliário. O Edivaldo está ali para me desmentir se for mentira. Ele e milhares. A Vinde comprava bens, propriedades, carros, equipamentos de última geração, de televisão, ou diziam: nós agora precisamos desses carros aqui porque temos essas unidades externas para fazer isso. Eu às vezes ficava 1 mês, 2 para ir visitar o que eles tinham comprado. Todos eles faziam fila para ver, eu não ia porque nunca me interessou, eu nunca tive essa avidez. Nem hoje, nem terei no dia da minha morte. E por essa graça divina, eu nunca deixei nada, e por essa mesma graça divina eu sempre tive casas, irmãos, irmãs, e mães, e pais, e filhos além dos meus, quantos outros, e irmãs além das minhas, e tantos, e campos, que eu nunca possuí nenhum, e quantas fazendas eu tenho, e quantos hotéis, e quantos resorts, e quantos, não tenho nada. Nada, absolutamente nada. Mas por causa do Evangelho, muitos dos que têm me dizem a vida inteira: minha casa é a sua casa, e eles não estão brincando comigo. Por isso Jesus diz: se você não se importar com nada disso e me amar, já no presente você terá o cêntuplo de irmãos, de irmãs, de mães, de filhos, de campos, e com perseguições. E com perseguições. Isso tudo em meio ao perrengue, você está entendendo, Pedro? É a chance que você tem de voltar para casa. Vai ter essa variedade extraordinária com uma perseguição certa. Agora, uma coisa a mais eu tenho a lhe dizer: e no mundo por vir, quem quer que assim faça terá também a vida eterna. Porém, muitos primeiros, como vocês agora, Pedro, Tiago, João, serão últimos, e alguns dos últimos vão ser primeiros. Aí olhem só, estavam de caminho nessa sequência. Guardem essa sequência em casa, no coração. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia diante dos seus discípulos, mas esse era o eco, essa era a história. Esse é o papo. O jovem rico perdeu. A riqueza não compra nada. Os ricos, por amarem o dinheiro e confiarem, estão numa situação mais complicada ainda. Todavia,
Todos nós somos salvos apenas pela graça. Pode ser que uns se tornem menos disponíveis para serem alcançados pela mensagem do Evangelho, pela dureza de coração em relação ao seu apego aos materialismos e aos imediatismos do que outros. Mas nenhum de nós é coberto a não ser pela graça de Deus, que está na mente deles. Gera insegurança, tamanha insegurança que Pedro quer ter um lugar onde bote a mão por ele. Que darei ao Senhor então por todos os seus benefícios para comigo? O que eu tenho para dar? Senhor, olha aqui, ó, eu deixei tudo para te seguir. Segura. Aí o Senhor misericordioso disse: sim, e aí? Nós deixamos tudo e te seguimos. Tem um pedido implícito. Tem uma proposta. Tem uma requisição embutida nessa afirmação. Tem e aí? Qual é? Há de haver algo mais, né? Hein? Esse negócio de eu não pegar mais minha mulher todo dia para ficar andando contigo com esses caras aqui, tem que ter recompensa, né? Aí ele começa a falar até igual o Lula nessa hora, né? Aí vai. Esse é o espírito que está aí. Aí Jesus chega e diz: olha, você vai ter uma variedade extraordinária sem ser dono. E vai ter a certeza de uma perseguição que você não vai merecer, assim espero. Mas no porvir você tem a vida eterna. No entanto, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Esse é o contexto do que está na alma deles agora andando no caminho, quando de repente diz: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia diante dos seus discípulos. Olha que coisa boa, né? Estes se admiravam e seguiam tomados de apreensões. Você já tinha prestado atenção nisso, Tony? De que eles seguiam tomados de apreensões, é o que diz Marcos. Apreensões. Olha o que isso tudo que a gente está falando gera na alma de discípulos. Andando com Jesus. Mas olha a apreensão só porque mexeu na grana, mexeu no que tem valor do que não tem valor, deixou o homem na sua mais absoluta relatividade. Disse: não tem nada que você possa fazer que vai comprar coisa alguma para você. Não há nenhuma garantia que você consiga com as aquisições contemporâneas. E andar comigo não vai fazer você necessariamente rico. Se você ficar, vai ser algo que aconteceu por graça também divina, por alguma razão outra, mas não por um compromisso de Deus de fazer você se tornar rico. Todavia, você vai provar uma variedade imensa de amores, de relacionamentos, de acolhimentos. Você vai ser tratado como um anjo de Deus em muitos lugares, como nesses 40 anos eu tenho sido. Você chega ali, fica envergonhado de ser recebido daquele jeito a vida inteira. Nunca ninguém me chamou para sua casa para me tratar mal. Todos me honraram. Não foram dezenas nem centenas, são milhares e milhares de lares. E de pais e de mães, e de irmãos e de irmãs, e de filhos e de filhas, e de campos e de fazendas, e de carros, e de aviões, e de teco-tecos, e de jatos, e de helicópteros, e de navios, e de lanchas, e de botes, e de motores, e de canoas, e de casquinhos, e de caiaques. Enquanto já fui e vou
com perseguições. Muita perseguição. Sabendo que ninguém tem posição, e esse não é um caminho de posições marcadas. E bem-aventurado é o que não carregue a ambição de nenhuma posição, e o que tenha ficado desambicioso de tudo, exceto de conhecer mais e mais e mais e mais o amor, a misericórdia e a graça de Deus, e de praticá-la como um ente endividado perenemente do amor na relação com o próximo e com a criação. É só essa a única ambição que resta existir para sempre em nós. Mas isto produz insegurança, apreensão, muita apreensão. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deveriam sobrevir, dizendo: olha só, eu vou subir para Jerusalém, e eu, filho do homem, serei entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos pagãos, aos romanos, que hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias o filho do homem ressuscitará. Vocês estão entendendo? Mas não adianta. Nessa hora, Braulio, a ressurreição não basta. A alma humana quer ter garantias de seguranças palpáveis, trocáveis, façam parte do mercado, que sejam ativos concretos no mercado humano. Senão, é besteira. Já ensinou São Macedo. Já ensinou, se não é besteira, não perca seu tempo. Se não trouxer grana, é bobagem. São Macedo, capítulo 1, verso 13. Diz assim. Então, se aproximando-se de Jesus, Tiago e João, olha outra resposta humana, a mesma apreensão. Uma outra manifestação da mesma apreensão. Agora Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo a Jesus: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Isso aqui é um negócio legal, você já chegar dizendo: olha, eu vou te pedir uma coisa que você tem que me dar. É oração de crente mesmo, né? Só vai parar meu desassossego se você me der o que eu pedi. Você tem que me dar. Essa é a oração forte. Em caso o pessoal diz: esse aí tem fé. Aquele que bate o pé e diz: ó Deus, eu só saio daqui hoje se o Senhor me der o que eu vim pedir. Eu determino. Pedro, Tiago e João tiveram a fase Deus determino. Queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Que coisa. E ele, Jesus, lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória, na tua Shekinah, na tua parousia, na tua volta, nos assentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Tu decides se é o João ou é o Tiago, um de nós dois. Mas tem que ficar na confra dos maninhos, dos filhos de Zebedeu. Aqui. Eu e Joãozinho. Um de um lado, outro do outro, à direita e à esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com o qual eu sou batizado? Olha a resposta deles: podemos. A paciência de Jesus é maravilhosa. Podemos. Jesus diz para eles: está legal. Tornou-lhe Jesus: está legal. Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com o qual eu sou batizado. Vocês podem? Então fiquem com o cálice que eu bebo e com o batismo com o qual eu sou batizado.
isso eu posso dar a vocês. O meu cálice, o meu batismo. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete, não me pertence. Eu não mando na minha soberania. Eu só sou soberano porque eu me submeto ao Pai, para que Ele seja tudo em todos. Apesar de que eu e o Pai somos um. Não tente entender para não enlouquecer, mas fique bem aí. Não compete a mim concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, e o pau cantou. Mas Jesus, chamando-os de novo para junto de si, vem para juntinho, chega aqui junto, gente, vocês só estão vendo as coisas assim porque vocês estão muito longe de mim. Cheguem bem para junto de mim e ouçam com calor da minha voz, sentindo o cheiro do meu hálito. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre tais povos os seus maiorais exercem autoridade. É assim no mundo, mas entre vós, meus discípulos, no meu reino, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse o servo de todos. Porque no meu reino, quem quer ser grande tem que ser o servo de tudo e de todos. Quem quer ser o primeiro tem que se colocar em último lugar na entrega em serviço à vida, sem direito algum. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, para ser carregado, mas para servir e dar a sua vida como diácono da existência. Aqui, mas para servir, é a mesma palavra que caracteriza o diácono, para ser diácono da vida, diácono da salvação, resgatador de muitos, de todo aquele que trocara apreensão quanto ao Evangelho, trocar a apreensão pelo descanso, abandonar as seguranças das garantias humanas, não porque você saia do mundo, não, mas porque esses poderes saiam como poderes do seu coração, para que você seja senhor deles e não seja servo de tais valores, sentidos, poderes, meios que se tornaram fins e corromperam sua consciência e os significados de tudo na sua vida. Se você admitir que houve uma inversão, uma corrupção profunda de significados na sua vida e que produz hoje todo tipo de insegurança, de apreensão em você, especialmente agora, quando há um choque entre a mensagem do cristianismo na sua cabeça e a mensagem do Evangelho, ou a mensagem da igreja que você frequentava, com as deturpações, invencionices e caprichos ungidos como moveres divinos, aos quais você teve que se submeter e submeteu-se, e que estão sendo todos eles confrontados pelo Evangelho, quando há um desmascaramento de pseudo-piedades e de pseudo-poderes espirituais, e uma afirmação dos significados singelos, segundo Jesus, segundo a sinceridade de ser em Cristo, e tudo dependendo da graça
tudo sendo resultado de confiança e entrega nossa a esse amor que nos garante. Quando não há nada que eu possa fazer a não ser beber o cálice da salvação, porque eu mesmo não tenho nada a entregar, exceto aceitar o constrangimento do amor de Cristo e viver para Ele que por mim morreu e ressuscitou, com gratidão no meu coração. Mas isso é só uma reação grata da minha vida, não é uma barganha, já está feito e consumado. Ora, saber disso para muitos gera libertação, alívio, graça. Para outros, gera angústia. Questiona os seus anos e anos e anos de falsas seguranças, estribamento da vida, tanto no dinheiro, quanto na doutrina, quanto no moralismo, quanto na própria verdade construída pelo catecismo religioso. E aí, de súbito, tudo isso é relativizado e você fica cara a cara com Jesus. E Jesus, que é aquele a quem você ama, a quem você, de certo modo, vem buscando seguir, e a quem você tenta seguir hoje, você segue hoje com apreensões. Tomado de apreensões, admirado, perplexo, chocado. Muita gente que está chocada com o Evangelho e tomada de apreensões por causa do Evangelho. Essa é a minha pergunta a você hoje. Você está chocado com o Evangelho e tem seguido a Jesus tomado de apreensões pelo caminho? É a minha pergunta a você. Você está chocado com o Evangelho e tem seguido a Jesus cheio de apreensões pelo caminho? Por favor, me responda. Eu espero que você lote o chat, você fale com a gente, que você abra seu coração em nome do Senhor Jesus